Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Samuel, yo soy de la comunidad Shalom, de la comunidad de vida, soy misionero, soy seminarista y vamos a compartir hoy de un tema muy importante. Ustedes están en el bloque sobre la madurez humana y es un asunto que debemos profundizar muchísimo. Y ustedes ya escucharon algunas prédicas en este bloque y hoy la que vamos a hablar, el tema es amor, reciprocidad y responsabilidad. Y vamos a compartir un poco sobre eso. Pero podemos preguntarnos por qué tenemos un bloque sobre la madurez humana, por qué tenemos que profundizar este tema. Hay tantos otros temas importantes y por qué tenemos que profundizar este tema de la madurez humana. Escuchamos en este tiempo, en las primeras lecturas, la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Y ahí, en el capítulo 4 de esta carta, Pablo dice algo que tiene que ver con la madurez humana. Está en Carta a los Cristianos de Éfeso, capítulo 4, versículo de 13 hasta el 15. Ahí voy a leer acá para que ustedes entiendan por qué es importante, porque tenemos que profundizar este tema de la madurez humana. Pablo va a decir así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un nombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento, de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. O sea, Pablo va a decir que somos llamados a ser un hombre perfecto, y hombre acá no es en el sentido de masculino, ¿no? Hombre en el sentido de criatura de Dios. A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Somos hombres, tenemos cuerpo, alma, espíritu y tenemos un ejemplo de hombre que somos llamados a imitar, que es Jesús. Él es el ejemplo por excelencia que debemos imitar. Y el tema del pecado, causó un desorden en nosotros. Si Dios nos creó ordenado, Dios creó las cosas, el mundo ordenado. Cuando vamos a leer el libro de Génesis, vamos a ver que Dios creó todas las cosas con su orden. Y el pecado generó esta desorden de la creación de las cosas y del hombre también. Y ahí necesitamos, por la gracia de Dios, reconstruir este hombre perfecto, esta madurez humana que ya no tenemos más. E aí vamos aprofundizar um pouco sobre isso e entender que a partir da graça de Deus, a graça de Deus ella alcançou o homem por completo. Sim, Deus que morreu por nós na cruz, su sangre que nos lavou, que nos salvou, nos redimiu, ele nos ha alcançado em todas nuestras dimensiones, la dimensión física, corporal, psíquica, espiritual, todo, afectiva, social. Dios alcanzó toda nuestra vida. Y en Él
em Cristo somos nuevas criaturas. Em Cristo nós somos reconstruídos. Já não somos mais os mesmos. E temos que profundizar cada vez mais nosso conhecimento em Jesucristo para que podamos saber, entender como devemos ser. E aí, para ajudar-nos neste caminho de entendimento, da madurez, do amor, da responsabilidade, vamos fazer um caminho nesta prédica e vamos a ver 6 pontos, 6 rasgos da madurez humana. E aí vamos aprofundizar cada um deles e vamos utilizar como processo de madurez ele próprio processo humano. Ou seja, nós quando nascemos somos niños, depois passamos por a fase da adolescência, juventude, até a fase adulta. E aí, cada ponto que vamos falar, vamos ver estas 3 fases em cada ponto que vamos a falar agora. E aí, estes 6 pontos são: o primeiro ponto, a prevalência da extroversão. O segundo ponto, o domínio sobre a afetividade. O terceiro ponto, a prevalência do amor oblativo. O quarto ponto, a avaliação objetiva de crítica. O quinto ponto, o sentido de responsabilidade. E o sexto ponto, a capacidade de adaptação. Ou seja, são 6 pontos importantes em nosso processo de madurez humana. E vamos a ver cada um deles e buscar entender um pouco para saber onde estamos neste processo, onde estamos e para onde temos que caminhar, porque não podemos quedar-nos parados, temos que caminhar até que alcancemos esta plenitude do homem, este homem pleno, como nos diz São Paulo. E no primeiro ponto é a prevalência da extroversão. E aí vamos a começar a ver cada fase do desenvolvimento de uma pessoa, ¿verdad? Ou seja, o niño, imaginar um niño aí, ele vive em um mundo fantasioso, vamos dizer assim. Ele não tem a capacidade de entender a realidade como ela é. Ou seja, ele vive em um mundo subjetivo. É um mundo de disfraz, né? Ou seja, onde ele utiliza muito sua imaginação, mas esta imaginação ela não está todavia desarrollada. Então, ele vive em um mundo, em seu mundo, vamos dizer assim. Ele vive em seu mundo, então não tem muita preocupação com a realidade, com aquilo que é objetivo. Ele vive em el mundo, acá se dice, hay una expresión, dice en el mundo de la luna, ¿verdad? O sea, en el mundo que es lejos de la realidad, pero hace parte de su proceso. No está mal. E aí, depois vem a adolescência. Em la adolescência, ele busca já algo objetivo, ou seja, o adolescente já não vive nesta perspectiva de la fantasia, del disfraz, né, de la imaginação. Não, ele já logra entender a realidade, ele já busca algo objetivo, ou seja, o niño tem seus amigos imaginários, os juguetes, enfim, tem aquele mundo que é o mundo de la imaginação, que não tem que ver com algo objetivo, assim, concreto de la realidade. E ele
adolescente ele já busca esta conexão com algo objetivo, com algo real, pero en el fondo el adolescente al buscar este algo objetivo es él mismo. O sea, la adolescencia es esta fase donde estamos mucho vueltos, imagino que se dice así, hacia nosotros mismos. Queremos algo objetivo, pero nosotros somos el centro de las cosas, ¿verdad? Y ahí después viene la fase adulta. El adulto es aquel que vive en el mundo real, en el mundo objetivo. No es el mundo de imaginación, ¿no? Y no es el mundo donde él es el centro. No, él ya entiende que hay otras cosas, hay otras realidades y que él no puede ser el centro de las cosas. O sea, él sabe, él vive algo que nosotros hablamos mucho, ¿verdad? La salida de nosotros mismos. O sea, el proceso de madurez es un proceso de salida de nosotros mismos en dirección al mundo externo, en lo cual estamos inseridos. O sea, yo vivo en el mundo y yo soy llamado a salir con un proceso de donación de mí mismo a este mundo. Entonces yo no puedo quedarme en un mundo imaginario, yo no puedo quedarme en el centro de este mundo. No, el hombre maduro él sale de sí mismo y se va al encuentro del otro, que es algo muy presente en la boca de nuestro fundador, Moisés. Moisés habla siempre eso. Entonces estamos saliendo de nosotros mismos. Yo me acuerdo que él dijo una vez que para nosotros Shalom, la muerte significa vivir para nosotros mismos. O sea, nosotros somos llamados a vivir para Dios y para el otro, para el hermano. Entonces, esta parte de este primer punto tiene que ver con eso, o sea, esta capacidad de entenderme en el mundo y saber que yo vivo en un mundo real, en un mundo objetivo, que yo soy llamado a salir de mí mismo e ir al encuentro, a donarme, a vivir en este mundo que es real. O sea, es necesario salir de nuestra zona de confort. O sea, a veces vivimos en una zona de confort donde está todo bien, tranquilo. No, el mundo real tiene sus instabilidades. Yo necesito saber reaccionarme delante de ellas. Y el segundo punto es el dominio sobre la afectividad. La persona madura, el hombre maduro, tiene el dominio sobre su afectividad. Es diferente, por ejemplo, vamos a decir, las personas del mundo hacen una experiencia. Por ejemplo, yo hice una experiencia fin de semana pasado, me fui de día libre y me fui para la playa. Y basta observar las personas que están a tu alrededor y uno darse cuenta de que, Dios mío, esta persona no tiene el dominio sobre su afectividad. Por la manera como viven, la relación, como hablan, como se abrazan, como... Tipo, uno darse cuenta que ellos no tienen. O sea, quien no se vuelve sobre eso, no busca una vida de oración, una vida de contemplación, vive como un eterno niño en relación a su afectividad. Y la afectividad que esto vimos en una prédica pasada también, ella es esta capacidad de experimentar, o sea, vivenciar internamente una realidad exterior, pero yo no me dejo conducir por las cosas externas. O sea, la afectividad que comporta los sentimientos, las emociones, las pasiones, y todo eso son cosas externas que yo experimento, pero yo no me dejo conducir por ellos.
quem conduz sou eu. Eu tenho aquele domínio sobre a minha afetividade. E vamos ver também o processo del el niño. Ele é completamente dominado por sua afetividade, ou por suas emoções, né? Por sua afetividade. Sim. Em seu querer, em seu actuar, ele é totalmente dominado. Ele não tem o controle. Eu que eu sei o que eu quero e se eu não logro a hora, eu vou esperar. Não, ele quer toda a hora. Ele não tem o domínio. E é próprio do ninho. Ele é próprio do ninho. Ele, quando se vê um ninho com este comportamento, não nos quedamos assim, Deus mío, como pode este ninho ser assim? Não. Eu fui assim um dia, vós também foste assim. É próprio do ninho. O adolescente, ele presenta ele tem consciência de seus sentimentos, de suas emoções, pero ele apresenta uma instabilidade diante de eles. Ele é muito instável. Ele conhece que tem emoções, paixões e sentimentos, pero não tem esta estabilidade que é próprio de la fase adulta, do processo de madurez. E o adulto, ele consegue orientar, manejar, aproveitar de maneira prática sua afetividade, sem deixar ser conduzido por ele. Assume sua afetividade e também suas consequências. Então, ele sabe que tem emoções, sentimentos, o estado de ânimo, as paixões, pero ele não se deixa conduzir e levar por eles. Né? Por exemplo, ele é capaz de autodomínio. Não sei, eu não estou com um bom humor hoje, pero um adolescente, ele é muito estável. Eu não estou com bom humor, então ele vai quedar assim e bueno. Pero o adulto não. Ele tem que ter esta capacidade de, eu não estou com um bom humor, pero eu vou eu não posso viver, vamos dizer assim, com este mau humor com meus irmãos, ou com meu chefe, ou com meus companheiros de trabalho. Não, porque ele logra conduzir. Aí estamos vendo estes processos para que vós pueda dar-se conta de Deus mío, neste processo de afetividade. Hoje, eu me comporto como um ninho, eu me comporto como um adolescente, ou já miro para mim e vejo que já logro comportar-me como um adulto. Tendo em conta de que este processo de madurez leva toda a vida. Então, uno não pode dizer, eu já sou maduro, já sou totalmente maduro sobre minha afetividade, sobre meu entendimento da realidade. Não, este processo dura a vida toda. Então, vamos falar acá os pontos. E aí te das cuenta de que está como niño en todos los 6 puntos. No hay problema. ¿No? Esto ya es una capacidad del adulto, que es reconocer su fase, como ele está, y a partir de este reconocimiento buscar un cambio. El niño no logra hacer esto y el adolescente, él no quiere hacer eso. Pero el adulto, ele tiene que hacer eso. Y somos llamados a ser una persona madura en nuestra fe, porque nuestro ejemplo es Jesús. Y ahí hablamos ahora sobre estos 2 puntos.